Olá, eu sou Keitiane Nunes, sou mediadora de leitura e a convite do Espaço Mata Branca estive aí ministrando uma oficina sobre a mediação da leitura literária. E no decorrer desse vídeo você vai ter acesso a trechos do nosso último encontro, onde a gente falou um pouco sobre as narrativas da oralidade, essas que chegam para a gente por meio dos contadores e contadoras de história da tradição, dessas que a gente ouve dos avós, dos avós, mas também trouxemos as narrativas da escrita, onde autoras e autores se dedicam para fazer com que em nossas mãos cheguem lindas histórias que, por meio desse material, a gente possa compartilhar histórias com adultos, com crianças, com idosos. Então, nesse vídeo também você vai ter acesso a dicas, de algumas obras e como você pode trabalhar com elas na sua roda de leitura, nos seus encontros literários. E, por fim, a gente traz algumas reflexões que permeiam esse fazer da pessoa que faz esse trabalho com a mediação de leitura. Como, por exemplo, se a leitura ela sempre tem que estar atrelada a uma atividade didática, se a história que eu vou contar sempre tem que ter uma moral, ela sempre tem que ensinar algo, ou se simplesmente a gente pode ter a leitura pela leitura, pelo prazer, pela diversão de ouvir ou de contar uma história. E aí, se você quiser saber mais sobre como foi esse nosso percurso, você pode ler as informações que estarão na descrição e ter acesso ao material completo. Eu espero que vocês tenham uma boa jornada nesse vídeo. Até a próxima! Eu não sei se eu contei na aula online ou na outra, que esse mundo da história ele é tão encantador, e daqui a pouco a gente vai ver essa questão que eu falei até no último encontro, da acolhida, ou chegança, ou chegada, ou recepção, cada pessoa vai dar um nome, que tem que ter, porque é esse momento dessa quebra, onde a pessoa esquece o mundo lá fora e adentra aqui as histórias, Assim, a minha forma de trabalhar e acreditar na leitura, na literatura é muito disso, de devolver pra gente esse mundo, do imaginário, de tirar a gente dessa loucura do dia a dia, de trazer, uma pausa pro nosso momento, e a leitura até mesmo enquanto saúde, sabe? Então, tem vários estudos aí, que comprovam os benefícios das histórias. Então, é um pouco disso. E aí, então, a gente começa, Eu trouxe uma história da oralidade, que é uma coisa que eu acho linda, que é o caminho que a Neuza está seguindo, que é dessa contação, que vem da oralidade, que a Daiane também traz muito, E eu acho isso sensacional. Assim, a minha vivência não é desses contadores de histórias, tradicionais, que eu acho lindo, de memória, de contar causos, Já vem muito mesmo da academia, o contato com os livros. Embora eu tenha iniciado lá quando eu trabalhei com criança, aos 15 anos atrás, com as narrativas da oralidade, mas depois, por ser bibliotecária e tudo mais, eu me agarrei muito ao mundo dos livros. Mas hoje, por estar trabalhando com história de vida, eu tenho voltado para essa literatura da oralidade, E aí, então, a gente vai começar com uma história da oralidade, que é O Menino do Palácio do Dragão. Vocês conhecem essa história? E aí vocês vão ver a variação, de contadores cantando Paulo. Eu falo Paulo porque é o nome mais comum, mas em algumas histórias vocês vão conseguir Paulo, sem o U, Paulo. A gente faz uma e aí a gente entra na história, certo? 1, 2, 3 e valendo! Paulo, 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 Paulo bonito, Paulo é. Paulo, 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 Paulo bonito, Paulo é. Paulo bonito, Paulo é. Foi melhorzinho. Vocês têm chocalhinho? Então, eu vou contar para vocês da oralidade a história do Menino do Palácio do Dragão. Então, em um reino muito distante, vivia um pobre vendedor de flores. E todos os dias, esse vendedor, ele colhia suas flores, ele descia o vale, subia vale, descia vale e atravessava um rio. E ao chegar na cidade, ele vendia, durante o dia, essas flores que ele recolhia. Ao retornar para casa no final da tarde,
As flores que ele não vendia, ele jogava no rio, esse rio que cortava essa cidade. Mas um belo dia, nesse entardecer, esse pobre vendedor de flores, ele ficou impedido de voltar para casa, porque deu uma chuva tão torrencial que o rio alagou. E aí, gente, eu quero adentrar só uma coisinha, né? Nessa questão da história da oralidade, que hoje a gente tem conversado muito isso nos grupos de estudos, né, de literatura, de contação de história, que é essa estrutura narrativa dos contos tradicionais, que é a higienização das histórias, né? Essa daqui não tem nenhum lobo, ninguém que engole ninguém, ninguém que decapita ninguém, né? É uma história com uma sequência mais simples. Mas quando a gente vai estudar o potencial, a simbologia desses contos tradicionais, eles são muito profundos, né? Então, toda vez que tem uma tartaruga, lembra que nessa história tem uma tartaruga? A tartaruga significa sabedoria, significa, né, nossa ancestralidade, coisas que a gente nem sabe que a gente sabe, né? Quando tem um rei ou uma rainha, significa o cuidado. Então, a simbologia das histórias, elas são mais profundas. Então, toda vez que a gente traz um conto da oralidade, a gente muda contando do nosso jeito, mas não é legal mudar os personagens e a estrutura do que acontece, né? A história, ela é do inconsciente, né? Ela é do subjetivo. Quando eu me identifico com o personagem, não é porque ele é homem, ou ele é mulher, ou ele é animal. Eu me identifico por conta das suas características, né? Tem uma outra história também que eu gosto de contar, que tem, né? Só são animais, e as pessoas começam dizendo: ah, eu sou aí essa tartaruga, ah, não, eu me vi nesse coelho. Porque quando a gente vai para essa audição das histórias, a gente não faz essa percepção, né? Se é homem, se é mulher, a gente se identifica com as características. A gente começa a ter um outro olhar sobre ele. Então, é muito interessante esse estudo mais aprofundado das histórias da oralidade. Porque os personagens não estão ali à toa, e nem as situações. Então, eu estou trazendo isso só para a gente ver, gente, que a história, ela nunca é uma historinha ali só para eu divertir, só para eu passar tempo, né? Ela tem camadas, ela é profunda. E as pessoas que estão ali ouvindo podem até encarar aquilo só como uma historinha, mas a gente, né? Cada um aqui que conta, que leva, que a gente entenda o real potencial que elas têm. Mas são muitas histórias. Tem uma também que ai meu Deus, é a do passarinho, também eu vou ouvir, né? Que aí eu já uso aquele outro instrumento ali para chamar, né? A galera para ouvir. Aí as crianças já ficam de olho, né? Porque essa fala de passarinho. E era da mesma coisa. O rei tinha tido um sonho. Eu vou só resumir, não vou contá-la. E aí os sábios dele não conseguiam decifrar que sonho era aquele. Vinha um, ele, não quer dizer isso não. Aí vinha outro, não quer dizer não. E ele mandou anunciar em todo o reinado que quem descobrisse o que aquele sonho dele significava, ele ia dar uma sacola de ouro, né? E aí esse homem, que também era pobre, velho, numa choupana, sempre vão ter esses personagens. E às vezes, quando a gente está falando disso, a gente não está falando de pobreza material, tá? As histórias vão levar muito para pobreza de espírito, para essas coisas. Mas enfim. E aí, esse passarinho chega e vê: ah, você deve estar pensando no que o rei está sonhando e como sua vida mudaria se você ganhasse essa sacola de ouro, né? O homem o passarinho, pois eu sei o que significa, e se você me disser, se você ganhar esse ouro e dividir comigo, eu te digo o que significa. Aí o passarinho conta para esse homem o que o sonho do rei significa. Ele vai para lá para o reinado, interpreta, o rei fica satisfeito e dá a sacola de ouro. Quando ele está voltando para dividir com o passarinho, ele começa: mas para que passarinho quer ouro? O passarinho não pode comprar nada, o passarinho vive aí na natureza. Ele desvia o caminho e dá um pino no passarinho. E aí o rei tem o segundo sonho.
E aí ele, meu Deus, eu não posso nem voltar lá com o passarinho, porque eu ferrei com ele, né? Ele não vai querer me dar a resposta de novo. E aí ele andando de um lado para o outro, esse passarinho aparece. Aí ele, não, passarinho, né? Agora eu vou cumprir e tal. E aí o passarinho pega e diz, então tá bom, vou te dizer. E vai para lá e o rei dobrou. E aí o que ele fez? Não cumpriu de novo a parte dele com o passarinho, né? Só que aqui eu tô só encurtando, porque a interpretação do rei vai dizendo, né, que são anos de avareza, que são anos de não sei o que lá, que aí vai culminar no final da história. Enfim, ele passa lá, vai até 4 vezes, interpreta 4 sonhos, e na última vez ele vem e de fato divide o que ele tinha para dividir com o passarinho. E o passarinho diz, né, não, pode ficar com o seu ouro, eu não preciso, né? Porque você não tinha como me dar o que você não tem. Então, na primeira vez você me enganou porque o reino estava cheio de engano. Na segunda vez você fez isso, né? Porque o reino estava impregnado disso. E agora que o reino está impregnado de honestidade, você veio e dividiu, né? Então, é uma história que vai dizer que a gente se corrompe com esse meio, que a gente muitas vezes não tem como fugir. A gente só reage, né? Então é uma história que ela vai nesse sentido. O passarinho só dá, o homem só dá para esse passarinho o que está impregnado no reino, né? É uma história muito, muito legal, né? Era comprida para eu contar, mas estou resumindo, né? Enfim, as histórias da oralidade assim são sensacionais, né? Então, é isso, meninas. E aí, eu vou mandar para vocês, que eu não coloquei lá no Wakelet, né, onde está o nosso material, um documentário muito bonito, chamado Lamparinas de Histórias. Ele está disponível na internet e é a história de uma pesquisadora que ela entrevista 12 contadores de histórias da oralidade. É um documentário lindo, lindo, lindo. E aí vai falar um pouco dessas versões, né? Como elas vão mudando em cada lugar. E aí quem que trouxe, quem que contou, de quem que né? É aí que está a riqueza da oralidade, porque a gente não sabe e se junta e muda o nome. Por isso que é muito importante, quando vocês estiverem em sala de aula, vou começar a aula com uma leitura. E não é para ninguém responder nada, nem falar nada. Eu só estou lendo e cada um vai com as suas interpretações para casa. E às vezes eles mesmos querem falar. Né? Quando eu chego com esse trabalho, mas principalmente a biblioterapia, né, que hoje é o que eu mais trabalho na escola, quando eles me verem com livro, aí já vão ficando assim, né? E aí eu já digo, o negócio é o seguinte, eu não sou a professora de língua portuguesa de vocês, né? Meu papel aqui é outro, aqui ninguém é obrigado a nada, né? Eu já vou desamarrando a literatura disso. Ninguém vai fazer resumo quando a gente terminar, né? Quem quiser falar, fala, porque é um convite. Porque convidando, você já quebra isso de ser obrigado. E tem gente, né, que vai para ali e ficar no cantinho. Aí a gente começa a ler. Aí vai se chegando. Quando vê, já está aqui na roda com a gente. É uma corda bamba, né? Esse tempo que você tem que trabalhar, né? Quando eu fazia também os projetos dentro da biblioteca, mas que também tinha que agregar as questões dos descritores, porque vai cair nas avaliações, né? Aí, às vezes, minha parceria era com o professor de língua portuguesa e eu tinha esse cuidado. Eu digo, não, agora a gente está estudando para a prova Brasil, né? Então, o texto vai vir e a gente vai ter que identificar isso. Não, hoje vocês estão vindo aqui para eu só ler por ler e não tem, né, material nenhum, mas para eles saberem que isso existe. Porque sabe o que acontece, gente? Tem muita gente que pensa que a gente abandona os livros depois que acaba a escola, que acaba a faculdade. Que não existe livro, não existe leitura fora dos ambientes escolares. Porque na cabeça das pessoas o livro, a leitura está atrelado e eu estou na escola e eu estou na faculdade. Depois que eu saio desses ambientes, eu não leio mais, né? E isso é sensacional, sabe por quê? Depois que essa história toca, eles se identificam, por isso que a gente vai falar de representatividade em acervo, porque aí eles... Gente, não tem um encontro que eu faço, que eu levo os livros, que depois eles... Ai, Kate, eu vou fazer foto aqui da capa do livro, para ver se tem lá na biblioteca, não sei o que lá, né? Então, deixa eu tirar uma foto desse poema que tu leu, né? Riane Leão faz sucesso com a meninada de ensino médio e fundamental 2, né? Que aí a gente vai aproximando, que eles vão vendo que o livro não é só para responder, o livro não é só para prova, né? Mas que eu posso ler para acessar minhas emoções, que eu posso me identificar com essas histórias, eu posso ler para me entender melhor. Nossa, esse personagem está passando isso, então o nome disso é isso, né? Que às vezes eu estou ali no conflito e não sei dar nome, não. Então vamos para os livros, né? Que são muitas histórias. Então, gente,
Alguns eu já apresentei, né, lá no curso, depois quem não viu pode assistir a gravação. Eu queria destacar aqui pra gente, né, o Carteiro Chegou, porque ele acaba sendo um livro brinquedo, né? Vocês conhecem o Carteiro Chegou? Eu conheço assim só na lista da Amazon. Ah, que namora porque ele é caro. Eu também esperei ele para uma promoção, mas é um livro super bacana, né? Eu vou lendo e vou mostrar a carta, né? Na manhã ensolarada, pedalando pela estrada, alguém vem vindo do sul. É o carteiro da comarca com seu uniforme azul, trazendo uma carta para os 3 ursos. Então esse carteiro ele vai levando as cartas para vários personagens, né? E aí as crianças adoram, ó, porque de fato tem o bolso. E essa aqui é a carta que ele levou para os 3 ursos, né? E quem mandou? A Caixinho Dourado. A Caixinho Dourado mandou, né? E aí ela diz: queridos senhor e senhora urso e querido ursinho, né? E aí ela conta, né? Sinto muito, mas muito mesmo por ter entrado na casa de vocês e ter comido do mingau do ursinho. Mamãe disse que o que eu fiz é muito feio e ficou mais brava ainda porque eu nunca como o mingau que ela faz. Papai disse que vai consertar a cadeira, porque ela entra lá, ela é grande, ela quebra tudo, né? Um beijo carinhoso, Caixinho Dourado. Aí gostaria muito que o ursinho viesse à minha festa de aniversário, né? Vai ter 3 tipos de gelatina e um bolo com 8 velas. Então aí a carta dela de desculpa que o carteiro acaba levando. E aí esse carteiro segue, né? A família leu a carta, menos, é claro, o ursinho, e serviu um chá ao carteiro, que tomou o bule inteiro e seguiu o seu caminho. Aí começa, né? Empurrando a bicicleta, o carteiro a pé penetra o coração da floresta. De tão fechada que era, nem dava para ver o céu. E finalmente ele chega à casinha modesta, mas com um carro na garagem e feita de pão de mel, trazendo uma carta para a bruxa malvada. E aí, né, aos moradores da casa de pão, da casa de pão de mel. E aí, esse daqui é o meu preferido, né, porque ele é um catálogo das bruxas, ó. E aí, aqui faz várias propagandas. Esse daqui eu queria muito, que é o Bruxedo, que é um serviço de chá, porque ele lava a louça sozinho. Queria muito esse lá em casa, porque aí esse daqui, né, sapo em pó, né, é só acrescentar água e aí é uma receita de sapo. E aí é o Empório das Bruxas, né, o que esse lugar vende para as bruxas. Esse daqui é a minha carta preferida, né. E aí ele vai contando, então ele visita as bruxas, né, aí elas vão lendo. Aí aqui o próximo... tá, pro João, né, do João do Pé de Feijão também que chega, né, aí tá aqui, é um cartão postal, depois eu vou deixar vocês mexerem. Aí, menino, isso daqui vai pra... Eu tenho alguns livros, eu acho que eu até falei na oficina, eu tenho 2 versões, né, um que fica em casa e outros que anda comigo, né, os autografados ficam em casa. E esse daqui é porque ele se arrebenta fácil, porque o menino é um põe, tira essa carta, mas é isso, tem que deixar eles pegarem, tem que ver que o livro é uma coisa legal, né? Eu vou deixar aqui, mas depois vocês podem mexer, tá bom? E aí culmina no aniversário da Caixinho Dourado, e aí todos os personagens que o carteiro foi entregando, agora o carteiro ele come na casa de todo mundo, né? Inclusive ele vai pra festa da Caixinho, né? Então a Caixinho convidou o carteiro pra festinha, o carteiro comeu doce, brincou com as crianças lá fora, e quando o Caixinho soprou o bolo e as 8 velhinhas, adivinha que gritou que era pique e era hora, né? E aí, pedalando pela estrada, alguém vem vindo do sul. É o carteiro da comarca com seu uniforme azul, que volta sorrindo para casa para descansar e tomar chá, né? E aí termina. Mas é um livro muito, muito legal. Ele faz sucesso nas escolas. Esse daqui para a gente trabalhar temas sensíveis, né? Aí vocês conhecem? Pode chorar, coração mas fica inteiro. Então é um livro, ele é muito bonito para a gente falar sobre a morte com as crianças. E aí a literatura é um caminho muito bom para se falar desses temas sensíveis, né? Então aqui eu também só vou resumir, né? É a história da morte que chega para levar uma avó. E na casa dessa avó tem 5 netinhos. E aí eles começam a ver uma forma de ir enrolando essa morte. Então no primeiro dia eles tomam café com a morte. E ela só pode levar a vovó à noite, né? Então eles passam a noite ali enrolando ela, conversando, dando café, dando de comer, para que ela não leve a avó. E aí os dias vão passando e essa morte vai embora, né? Porque amanhece, ela não pode matar a avó. E aí fica nesse vai e vem, mas um belo dia ela diz, chega, né? Hoje não tem escapatória, eu vou levar a avó de vocês. Só que ela conta uma história
para as crianças que vão falar, né, de 2 irmãos e 2 irmãs, a alegria e a tristeza. E aí ela vai dizendo isso, né, que essa vida, a nossa vida é dupla, né? Tem o dia, tem a noite, a alegria, a tristeza, e que um não existe sem o outro. A gente não valorizaria a alegria se a gente não conhecesse a tristeza, não valorizaria a vida se a gente não soubesse que ela é finita e tem a morte, né? E aí as crianças passam a aceitar isso melhor e a morte leva, né, a avó, mas elas criam toda uma relação de memória muito interessante. Então, né, esses temas pesados, que às vezes a gente não sabe como abordar em sala de aula, leva um livro de literatura. Eu escolhi um livro para ler para a gente. Vocês conhecem A Alma Perdida? Não? Então vamos lá. Esse daqui ele veio de Manaus comigo, porque é um livro que está na minha cabeceira. Então, A Alma Perdida, ele é da Olga, né? A Olga é uma escritora ucraniana que ganhou, inclusive, o Nobel de Literatura, né, recentemente, e ilustrado pela Joana. O que vocês acham que esse livro pode abordar? A Alma Perdida. Então, é um livro, né, que ele começa com essa ilustração mais cinzenta, mais apagada, né, com algumas fotos. Aí aqui já viu que não é o Brasil, aliás, pode ser lá para o sul, né? Mas dá a impressão de um país, uma região nevada, né? É escura e as pessoas estão andando. Eu pensei que tinha pulado uma capa. Aí aqui ele já dá um zoom, né? Na página a gente já vê essas pessoas mais de perto. E aqui dá um zoom, né? Maior ainda e já pega as pessoas aí nesse... E esse livro ele começa dizendo, bem assim, né? Se alguém pudesse, até decorei essa frase, se alguém pudesse nos olhar de cima e ver a gente, né, aqui embaixo, veria que o mundo está repleto de pessoas que andam apressadas, suadas e exaustas. E também veriam as suas almas atrasadas e perdidas no caminho. E aí eu vou ler aqui para vocês. Né? Aí tem essa imagem aqui que parece um bar, uma cafeteria. Tem um homem aqui que eu acho que ele vai permear a nossa história. E começa assim. Era uma vez um homem que trabalhava muito, né? E com muita pressa e sem descanso. E havia muito tempo que ele já tinha deixado a própria alma em algum lugar distante. Sem a alma, a vida dele era até boa. Ele dormia, comia, trabalhava, dirigia um carro, ainda jogava tênis. Mas às vezes ele tinha a impressão de que tudo à sua volta ficava plano e sem graça, como se movimentasse uma folha quadriculada e vazia de um caderno de matemática, cobertas por quadradinhos iguais. Essa folhinha aqui, né? Eu acho legal a ilustração por conta disso. E aí diz o seguinte: certa noite, durante uma de suas muitas viagens, o homem acordou no meio da madrugada no quarto de hotel e sentiu que mal podia respirar. Olhou pela janela, mas não sabia muito bem em que cidade se encontrava, porque da vista das janelas dos hotéis, todas as cidades parecem iguais. Não sabia também como tinha ido parar ali, o que piorava a situação. E infelizmente esqueceu também o próprio nome. Foi uma sensação muito estranha, porque ele não fazia ideia de como se chamava. Então, a si mesmo, simplesmente ficou calado. Passou a manhã inteira sem dirigir nenhuma palavra a si mesmo. E foi naquele momento que se sentiu muito sozinho, de verdade, como se já não houvesse ninguém dentro do seu corpo. Quando parou diante do espelho do banheiro, viu-se como uma mancha imprecisa. Achou por um instante que se chamava André, mas logo depois teve a certeza de que era Mário. Mas enfim, assustado, encontrou seu passaporte no fundo da mala e descobriu que seu nome era João. No dia seguinte, foi ver uma médica, mulher velha e sábia, que lhe disse a seguinte palavra: se alguém pudesse nos olhar do alto, veria que o mundo está repleto de pessoas que andam apressadas, suadas e exaustas. E também veria suas almas atrasadas e perdidas no caminho, por não conseguirem acompanhar seus donos. E isso cria uma grande confusão. As almas perderam as cabeças e as pessoas deixaram de ter coração.
As almas sabem que ficaram sem seus donos, mas as pessoas muitas vezes nem sequer percebem que perderam a própria alma. A alma perdida é profundo, né? Ele anda comigo porque todas as vezes que eu começo, né? Aí eu disse, opa, deixa eu ler a alma perdida aqui, né? Pra eu parar. E ele traz muitas reflexões. O que ele tocou mais em vocês, assim? E assim, né? O negócio não é só o correr. Eu acho que o que pega é saber o porquê que a gente está correndo. Porque aqui vocês estão numa vida mega agitada, mas vocês sabem que é o período da faculdade, Parará vai passar. Mas aí, será que depois... Mas da onde vem essas cobranças? É da sociedade ou é da gente mesmo? E essa ideia do Krenak, né, que a gente vai ver daqui a pouco, ele fala muito disso, que a gente é muito pretensioso de pensar que existe futuro. A vida é agora, quem te garante que vai ter futuro? Então, e isso, né, Lusa, de quando eu tiver o melhor emprego eu vou ser feliz, de quando eu mobiliar minha casa. O negócio é agora, é com o que a gente tem, é com a forma que a gente está. Essa nossa mania de futuro, né? E o Krenak disse que é muita pretensão nossa. Então, sempre estar se questionando, né? Isso é um desejo meu ou que alguém disse que eu assumi, né? Então, é o tempo todo se questionar, porque senão botam a gente num negócio assim, né? E isso adoece muito, porque tira a nossa individualidade, né? Ai, todo mundo tem que se formar, todo mundo tem que casar, toda mulher tem que ter filho. E quando você não cumpre isso e que você não se entende, você se frustra porque você não está fazendo igual a todo mundo. Entendeu? Então, enfim, né? A alma perdida tá aí. E aí, gente, eu vou dar alguns minutinhos para vocês olharem, né? Esses livros, namorem aí com eles, olhem o carteiro, para a gente trocar aqui a roda e colocar os autores brasileiros. Esse Lá Fora Logo Ali também é a história de uma menina que o pai viaja e a mãe fica muito triste. E essa menina, ela tem que cuidar, o pai deu a responsabilidade para ela cuidar da mãe e da irmã menor. E quem aqui já teve que cuidar de irmão menor e ficou puto da vida? Minha sobrinha não quer ter filho porque ela cuidou do meu sobrinho a vida toda. Vai viajar para as férias em São Paulo. Não, a minha cunhada trabalha e é minha sobrinha que desde cedo acorda menino, arruma menino, leva menino na escola, faz comida para menino. E ela disse, tia, eu não quero ter filho porque eu já tive mãe, eu já fui mãe. Meu sobrinho hoje tem 9 anos e ela que cuidou dele, né, desde sempre. Então essa menina, os doentes sequestram a irmã dela porque ela não quer essa responsabilidade de cuidar do irmão, né, da irmã. E aí ela fica desesperada, né, porque esses doentes sequestram. Então é uma temática que está ali, né? Eu fui irmã mais velha e para ir em determinado lugar só podia ir se levasse as duas menores para ver os esquemas, né? E como é que tu vai andar grudado com as irmãs? É horrível, né? E esse livro ele vai falar um pouco disso, né? Então o Sendak é sensacional. O meu Onde Vivem os Monstros não está aqui, mas é um outro livro. Viram aí, né? O carteiro chegou, tá rolando. Meninas, aí a gente vem aqui para umas autorias, né, brasileiras, né? Muitos deles eu já falei na oficina. Eu trouxe Se o Monstro Falasse Português para vocês verem, que eu acho um livro muito legal por conta aqui, né, do Trombolho. Então é a história, né, desse menino com esse monstro e se os monstros falassem português, ó. Então a ideia dele é colocar aqui para você entender o que os monstros falam, entendeu? Assim fica difícil. E para quem quer escrever, né? Vai inovando, gente. A gente está muito necessitado de livros brinquedos, né? Gente, vocês podem mexer aí também, tá? Esse livro aqui é o que a gente chama de livro artesanal, né? E são de duas amigas do Rio, a Priscila Balarim e a Edith Chacon. E é uma homenagem, assim, aos contos, aos escritores. Eu vou já ler ele pra gente. A Caçada, né, que eu li. O Nuve é um menino que tem vitilígio, né, que eu falei no curso. O Ernesto, para trabalhar a questão dos bullies. Gente, pode mexer, agora é para mexer também. E aí eu vou ler o Na Casa Deles, tá? Eu acho esse livro aqui muito fofo, né? Ele não tem mais para... Aliás, eu nem sei se elas fizeram uma nova edição, né? Mas ele é a estrutura de um livro artesanal, né? A Priscila Balarim, ela só trabalha assim, com livros que ela mesma confecciona, desde capa a tudo. Ele é lindo, né? Um livro sanfonado. E aqui foi um livro que elas fizeram em homenagem aos autores e a autoras, né? Porque se não fossem eles,
a gente não teria, né, tantas histórias para contar. E aí se chama Na Casa Deles. Eu vou ler rapidinho e aí a gente vai para os livros mais adultos, para a gente ir dando seguimento. E diz assim: foi lá na casa deles, na casa dos irmãos Grimm, que tudo começou. Foi lá, nessa casa, que as portas de outras casas se abriram para que as fadas, as bruxas, as princesas, as madrastas, os bichos, as diferentes vozes e os mais diversos sentimentos pudessem ser acolhidos e habitados em nós. Foi lá, na casa dos escritores. E aí começa. Olha os cílios. Quem que vocês acham que é esses cílios? Na casa de Lobato, tem Jacatatu, Pica-Pau Amarelo, Cuca, Visconde de Sabugosa e uma boneca toda prosa. Aí é os cílios da Emília, né? E aí diz: na casa de João, tem jardim de rosas, feijão selecionados a brotar no grande sertão. Na casa de Clarice tem o cachorro Ulisses, a galinha Laura, um coelho pensante e muita felicidade clandestina. Então foi uma homenagem que elas fizeram, né, aos autores e suas obras. E eu acho um livro muito fofo, né? E elas fizeram... O trabalho delas duas é incrível, né? Elas sempre vão ter livros assim, artesanais. Aí tem o Caçada, né, que eu falei na oficina, que é daquele jogo de esconde-esconde, né? Trouxe Tucumã, uns livros, né, mais de autoria indígena, de Buia com a vovó Anica, né, o Peixeirinho. E aí a gente vai agora para montar essa última roda, que já vai ser mais de livros adultos, certo? Vocês conhecem o Ernesto? Ernesto? Vou contar rapidinho, porque é um livro que dá pano para manga com as crianças, e foi ele que... Eu vou dizer, uma atividade que eu fiz, que são coisas que eu quase não faço, que é essa intervenção mais didática, mas com o Ernesto deu certo. Porque eu acho que é isso, gente, é sentir a turma, sentir se dá, né, para fazer uma atividade, se não dá, mas não atrelar a literatura só aquilo. Isso eu estou falando assim, biblioteca, projetos, fora de sala de aula, fora de conteúdo, tá? Então o Ernesto é da Blandina Franco e do José Lolo. Vamos lá. Dizem que o Ernesto é muito calado, que ele tem a língua enrolada e não sabe falar direito com as pessoas. Dizem que o Ernesto é feio, que ele tem cara torta e dá medo nas pessoas. Dizem que o Ernesto é diferente, que ele usa as roupas muito mais velhas do que as outras pessoas. E esse livro dá várias dinâmicas, né? A gente pode construir um bastão da fala, né? E aí cada um diz uma palavra para o Ernesto. Quando você percebe que a turma é muito tímida, o que a gente fez? A gente pediu para as crianças escreverem uma carta para o Ernesto. Tem criança, né, ou jovem, adolescente, adulto mesmo, que não tem uma vida feliz. E eu acho isso muito interessante da gente trazer para a literatura também. Mas eu acho que é apresentar de tudo, apresentar histórias com finais felizes, né? Tem uma história muito bacana chamada Era Uma Vez nas Histórias Infantis. E aí ele vai contar o que acontece com os personagens antes desse final feliz, né? E aí a história segue, principalmente com um príncipe e uma princesa, e o dia deles começa a ser o mesmo. A princesa acorda e tem um banquete, aí toma banho de sol e ela vai dormir. A princesa, ela é feliz todo dia, e um dia essa vida cansa. E ela não vê mais sentido naquela vida de ser feliz todos os dias, né? Também é um livro muito interessante e é infantil, né? Então, é Feliz Quase Sempre o nome desse livro. Né? Porque essa princesa cansa dessa felicidade de todo dia. Mas enfim, eu amo o Ernesto. E no projeto tinha um aluno nosso que desenhava, então ele fez assim um cartaz do Ernesto bem grande, né? E aí colou. Aí a primeira reação das crianças é... Porque o Ernesto é estranho. Porque os estranhamentos, as tristezas, elas fazem parte da vida também, né? E aí hoje as crianças, principalmente... estão sendo muito blindadas de não sentirem tristeza, não pode cair, não pode sentir, não pode ficar triste. O menino berra um pouco, eu já dou um presente, dou alguma coisa que ele não pode se frustrar, mas as emoções estão presentes na nossa vida.
E agora os livros de adultos, né? Mas enfim, eu falei, fechou, né? O Monstro das Cores, então, pois é. E aí esses 2 livros são livros que eu faço essa atividade depois, né? São livros assim que eu acho que cabe, né? E aí dependendo, se a turma for mais de falar mesmo, se o público já se conhece, né? O Ernesto dá para sair mesmo o falando, né? O que você falaria pro Ernesto? O que vocês falariam pro Ernesto? Mas é isso, né? E as crianças, elas ficam pensativas, muito pensativas. Porque a gente vai refletir no nosso ar. E, gente, não precisa nem ser criança, né? Às vezes a gente mesmo, né? Se pega excluindo o outro ou falando. Porque tudo que é diferente da gente ou do que a gente conhece causa, né? Esse estranhamento. E aí a gente vem para livros para adultos, né? Eu trouxe alguns que eu acabo, né, trabalhando e contei para vocês. Esse Flor de Gume, né, como eu já falei lá no curso, é bem pesado, de uma autora paraense, que vai trazer muitas questões femininas, né? Vai trabalhar muitos contos intergeracionais, né, onde envolve a figura da avó, da mãe e da filha, né, e todos os conflitos que a gente passa, né, com mãe, né, com avó. Então é um livro que eu gosto demais de trabalhar. Por conta dos contos, talvez eu possa até escolher um dele. Aí, como a gente tem lá a questão dos contos, dos livros fofos, né? Esse daqui ele é fofinho. Eu acabo trazendo trechos, né? É de uma autora bem novinha, a Bruna Frog, e se chama Desenhando a Poesia da Vida. Então, é um livro que cada cor, né, das páginas é relativo a uma emoção também, né? Então, aqui o amarelo é poemas de felicidade. Não são nem poemas, são frases bem curtinhas, né? Aí o vermelho vai falar mais do amor, né? E aí ela vai trazendo. Deixa eu ver se eu leio só alguma aqui pra gente. Aqui no verde, que é o verde de esperança, né? O presente só vive bem quando o futuro espera e o passado dá licença. Né? Aquela história do presente que a gente conversou, né? Aí, né, escuta, não é do outro lado que a grama só é mais verde, é onde a gente rega, né? Aí ela vai trazendo essas frases, né? A coragem de estar aqui é a mais importante do que a hora de chegar lá, também falando aí do presente, né? Esse daqui eu gosto muito, né? E quanto mais eu confiava em mim, mais a vida confiava também. Aí, dependendo do grupo, a gente vai trazendo esses trechinhos. Porque, como eu disse para vocês, né, é legal a gente ter essa segurança sobre o nosso acervo e saber o que cada livro fala, porque vai acontecer disso, de eu escolher uma história e às vezes o público não está no clima para aquela história que eu escolhi, né? Aí uma fala pode me trazer um outro texto, né, que aí eu já trago e converso, então vai sendo assim nesse sentido. Na minha região não tem, né, que eu sou do Amazonas, não tem muito a cultura do cordel. Existe, mas não é tão farto, né, digamos assim, como é aqui no Nordeste, como é no Cariri. Então eu acho o cordel também sensacional para trazer vários temas, né? Às vezes só para capa, né? Tem um lá no Ceará que eu ainda não comprei, mas eu sempre passo por ele, o título é A Mulher que Deu o Bichinho e Se Arrependeu. Aí, porque o cordel tem disso, né? O duplo sentido, né? Então, é um material que eu estou aprendendo a inserir agora, né? No meu acervo, mas que também tem coisas bem interessantes. Aí a Riane Leão, falei para vocês, né? Eu uso muito o Krenak quando eu quero falar das questões ambientais, né? Mas principalmente também sobre o que a gente estava falando, outras formas de viver, né? Então, por exemplo, quando vem, né, uma criança que tem uma forma de viver diferente, né, das outras, aí a gente aborda para mostrar para as crianças que não se vive só dentro de uma casa com um pai, né, homem, com uma mãe mulher, mostrar que existem outras configurações de família, né, outras formas de viver. Então isso é muito interessante, porque o que a gente vai aprendendo, gente, na televisão, né? A família comercial de margarina, onde todo mundo é feliz, todo mundo viaja nas férias, todo mundo, né, tem dinheiro, todo mundo... E aí, às vezes, não é a realidade daquela criança, né? Então, como que você vai se identificar, né?
com essas representatividades, se não são as suas. Então a literatura ela é muito boa para isso, né? Para você trazer. Eu lembro, porque hoje não, né? Hoje a gente tem muito mais livros de autorias negras, mas antigamente, qual era o livro? Era A Menina Bonita do Laço de Fita. E que hoje ela está sendo super discutida e muita gente não leva mais para a sala de aula, porque vê ali um contexto racista, né? Vou ler o último conto aqui pra gente ir encerrando. E aí eu vou ler um texto chamado Um Sorriso que Atravessa o Asfalto. Eu nem saí ele, eu olhei aqui e chamei agora. E começa dessa forma. Vou correndo em câmera lenta, as pernas agora com uma nova espécie de cãibra que nunca tinha me afetado antes. Cada pernada, um envelhecimento instantâneo. Até chegar pertinho, tinha saltado dos 22 para os 80 anos, rompendo a barreira do tempo e da lógica. Não sei se corro certo, só sei que me jogo com toda a força. Te abraço enfurecida de susto, enlouquecida talvez, vazia, ouvindo o eco da tua e da minha dor. Gente, eu vou bater de novo nessa tecla, né? A Monique é sensacional. E o título do conto é Um Sorriso Atravessa o Asfalto. E lá no final tem esse amigo que ia atravessar, né, para encontrá-la. E ela vai trazendo uma história dentro da outra. Os finais dos contos dela são sempre surpreendentes, assim, né? E o quanto ela trata várias realidades brasileiras, né? Ela escreveu isso lá sobre o Pará, mas a gente vê isso em todo o Brasil, né? Então, eu não sei nem por que eu escolhi esse texto, porque não era ele para encerrar a nossa história, mas eu olhei ali para Monique e nem tinha noção de que ele era tão longo, né? Porque faz tempo que eu li, né? Mas, enfim, são situações que estão aí. E para trazer essa questão do regionalismo, né? Ela está escrevendo lá no Pará, mas isso não é um conto regional, né? Ele é nacional, mundial, universal, ele pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa manhã, né? A gente não vai esgotar o assunto sobre mediação, sobre histórias, né? Sobre essa figura do mediador, mas que tenha sido, né, com essa ideia de ampliar ainda mais essas percepções e ver que há um mundo que a gente entra e não sai mais, né? E é isso, meninas. Adorei conhecer as meninas presencialmente, que eu só vi ali na telinha.